Olá, grande alma, o Deus que há em mim saúda, o Deus que há em você, dando aqui continuidade a perguntas e respostas desse projeto baseado no karma e suas implicações, perguntas que vão se aprofundando em complexidade, perguntas que vão se aprofundando também nas dimensões espirituais. A cada um de nós, o discernimento espiritual dessas questões vai ser absorvida, ora repudiada, ora negada, ora criticada, ora agredida, não há nenhum problema, porque a minha intenção aqui não é pervertê-lo, convertê-lo, convencê-lo de absolutamente nada, mas sim e simplesmente de compartilhar de uma forma expositiva tais questões para que é, eventualmente alguém que as procure, e é provável que você, se estiver vendo esse vídeo, tenha essas inclinações, ou já esteja preparado, habilitado para ter essas questões postas na sua consciência para reflexão, possa também refletir, buscar se aperfeiçoar, se aprofundar e estudar. Então, vamos lá, a 16ª pergunta, é uma pergunta que nos surge é, se a gente está falando que a lei do karma é uma lei da ação, então toda ação pressupõe um ato anterior. Então, podemos perguntar assim, se uma ação, se uma ação pode ser determinada por várias intenções, né? Uma ação, você pratica ações com vários motivos, com várias motivações. Se uma ação pode ser praticada com várias intenções, a motivação não afeta o resultado? Então veja, quando a gente está falando dentro de uma linha esotérica, dentro de uma linha ocultista, dentro dessa linha dos 7 corpos, dentro da linha de base da teosofia de Blavatsky, nós sabemos que tem os corpos, né? Ela temos lá o espírito, ou a mônada, que ela faz o descenso, né? Para que ela involui, apesar dela permanecer lá no seu campo átmico, ela involui, né? Ela se força através daquilo que se chama as suas emanações, como se fossem raios, né? Só que é chamado dos fios de Sutratma, né? Que são fios que vão descendo como pérolas, assim, como cordas, digamos assim, simbólicas, mas é uma metáfora muito complexa para entender, é muito ruim para entender o que seria isso, porque até eu mesmo fico assim tentando entender com a mente material como é que isso ocorre. Mas vamos lá, nós temos então a alma que permanece no campo, nós temos o espírito, perdão, que permanece lá no seu campo, a alma que permanece no campo, no corpo causal, porém ela precisa evoluir, experienciar as questões da densidade da matéria, e para isso ela precisa de corpos, ela precisa de campos, ela precisa de veículos, de instrumentos para se manifestar. Veja, para a gente mergulhar, para a gente conseguir respirar em determinada profundidade, a gente precisa de um equipamento, de um escafandro, de uma roupa de mergulho, então nós também precisamos de instrumentos aqui para estar em determinados planos. Assim também acontece com a nossa alma. E aí nós temos então os 3 planos, digamos assim, da personalidade, do ego inferior com E minúsculo. Nós temos o campo mental, o campo emocional e o campo físico. Então, dentro da pergunta se a motivação ela afeta o resultado, sim. Cada campo tem as suas, digamos assim, tem o seu próprio plano. E aí a gente já disse nas questões anteriores que existem graduações. O nível mais importante, de maior cuidado que devemos ter com as nossas ações é no campo mental, depois numa questão de hierarquia, numa questão no campo emocional e, por fim, no campo físico, porque tudo que se manifesta no campo físico decorre das questões anteriores. Então, um sofrimento físico infligido a alguém, né, um sofrimento físico infligido a alguém, naturalmente resulta em tormento físico do próprio corpo, né, a ser suportável. O motivo dessa ação física, ela não implica tanto, porque a própria consequência já é a responsabilização. Em outras palavras, a queimadura de alguém, a minha queimadura, a sua queimadura, ela não vai ser mitigada, digamos assim, por alguém ter te socorrido, ter te tirado do fogo, entende? Então, essa dor física ocasionada, que foi gerada, né, que a gente acabou tendo de você ter caído, ou até mesmo, em outro exemplo, a dor física que, por exemplo, uma amiga sua tem ao cair no fogo, ela não vai ser diminuída, mitigada, diluída pelo fato de você ter ido salvá-la. Ela vai continuar sentindo aquela dor. Então, a motivação mesmo, e a gente veja, o motivo que gera uma ação, a motivação mesmo é uma força mental
e ou astral, né? Sempre surge desses dois componentes, do corpo mental ou do corpo do desejo. Seja surgindo da vontade, corpo mental, seja surgindo do desejo, corpo astral. Então, e reage, essas ações, ela reage, essa motivação, ela reage correspondentemente no corpo mental e no corpo ou sobre a natureza emocional de um homem. Então, você pode perceber que muitas vezes uma pessoa pode ter nascido com questões disformes do corpo físico, porém tem uma mente tranquila, uma mente serena, uma mente de superação. O que que isso pode nos indizer? Que numa vida, uma existência, veja, nos indiciar dentre as infinitas possibilidades. Mas se existe uma pessoa que possua deformidade física, porém uma natureza mental e emocional tranquila, podemos dizer, ou podemos incidir, sindicar que numa outra existência ela tenha sido uma pessoa de bom caráter, uma pessoa reta, que porém tenha praticado ações físicas contra as outras pessoas, seja uma vivisseccionista, né, que era uma pessoa que cortava as pessoas para ver as pessoas dentro, ou até mesmo um inquisidor, que causava mal físico a outras pessoas. Mas a pessoa era uma pessoa tranquila, achava que estava fazendo tudo aquilo corretamente. Então, nessa existência, apesar de ter o plano mental e o plano emocional, de certa forma, é, equilibrado, porém no corpo físico ela sofre as consequências das próprias ações. Então, vamos dar um outro exemplo. 3 pessoas podem contribuir para uma fundação de caridade, seja para ajudar um hospital ou uma escola, com motivações diferentes, né? Motivações diferentes. A primeira pessoa ela pode contribuir com uma motivação filantrópica, caridosa. A segunda pessoa pode contribuir com uma motivação egoísta ou para obter um título, que a gente vê que muitas vezes acontece. E a terceira pessoa ela pode contribuir com as duas motivações, né? Então, veja, só que há um fato inerente a essas 3 ações dessas pessoas. Por essas 3, por essas 3 pessoas estarem invariavelmente gerando conforto físico e também conhecimento, porque se a pessoa está doando para um hospital, ela está gerando um conforto físico. Se ela está doando para uma escola, ela está gerando conhecimento. Então, essas 3 pessoas que é, é, contribuíram, né, com a motivação filantrópica, egoísta ou ambas, essas 3 pessoas no campo físico, inevitavelmente, elas irão colher um ambiente propício nas existências vindouras de de bom contexto, digamos assim, de boas questões físicas. Elas serão agraciadas, beneficiadas por essas ações que elas geraram no campo físico. E por quê? Porque ações no campo físico geram efeitos no campo físico. A motivação das ações, elas estão no campo mental, da vontade, e no campo emocional ou astral. Será nesses 2 campos que a motivação se fará diferente. Então, uma pessoa que tenha, seja por motivação filantrópica, ou seja por motivação egoísta, para obter um título, por exemplo, quando ela doa também, ela num ambiente físico, ela vai ter a benesse, porque ela está tendo a consequência das próprias ações, porque as pessoas irão sofrer, serão beneficiadas com a ação dela, independente dela estar sendo egoísta ou filantrópica ou caridosa. Ela também terá um corpo físico saudável, ok, digamos assim, porque ela está se beneficiando dessas ações. E no campo das riquezas mundanas, ela também será beneficiada. Então, a pessoa que doa, seja independentemente da motivação, seja filantrópica ou egoísta, ela também terá, no que se refere a riquezas mundanas, consequências favoráveis, porque ela está girando a lei da ação, naturalmente que não é uma lei que exerce nenhum juízo de valor. É simplesmente uma lei natural, que uma vez se entendendo, você naturalmente vai conseguir se alinhar com ela. Porém, a pessoa que gera, por exemplo, que tem a motivação de auxiliar, né, através de um ato filantrópico, de auxiliar entidades, seja de um hospital, vamos nesse exemplo que eu estou dando, de um hospital ou de uma escola, por motivação egoísta ou para obter um título, pode ser que na próxima existência, apesar de ter uma boa compleição física e também riquezas mundanas, ela possa ter um desalinho no seu campo mental e emocional, porque foi ali, foi nesse plano
em que as suas motivações estavam desalinhadas com o propósito divino. Então ela pode se tornar uma pessoa extremamente mesquinha, uma pessoa extremamente egoísta, uma pessoa que possa ser, que apesar de possuir muitas riquezas mundanas, seja uma pessoa de tal forma rica que não consiga nem se fazer feliz com tamanha riqueza e nem fazer as outras pessoas felizes. Então, perceba, a riqueza no plano humano não significa crescimento espiritual, de forma nenhuma, e nem bênção divina. Uma pessoa que possui riqueza mundana, ela não é necessariamente uma abençoada pelo divino. Simplesmente, ela está tendo ali uma resposta às suas vontades e desejos e das suas ações passadas, que podem ter sido motivações, muitas vezes, egoístas e nada altruístas. Porém, a partir do momento em que você tem uma motivação de cunho verdadeiramente filantrópico, baseada num coração bondoso, a sua colheita de riqueza, que também acontecerá no plano humano, mas a sua verdadeira colheita, a minha verdadeira e a sua verdadeira colheita, será no reino dos céus. Será onde ali, como se diz na palavra, onde a traça não poderá corroer, onde ninguém poderá, digamos assim, retirar isso. Então, mas veja, o que nos permite o registro no reino dos céus dessa riqueza não é a consequência das nossas ações, por eu ter beneficiado uma entidade, um hospital, uma escola, mas sim o coração caridoso. Então, um coração caridoso, ele vale muito mais do que realmente o tamanho do auxílio que você fornece a qualquer dessas entidades. Por isso que o Cristo dizia, aquele dali foi maior, porque ele me deu tudo o que ele tinha. Então, isso nos dá também uma certa tranquilidade, porque não importa o tamanho da sua doação, o tamanho do seu auxílio. O que importa é você e eu termos um coração caridoso, porque essa é a verdadeira motivação e será essa a verdadeira, digamos assim, será essa motivação que nos gerará esse caráter e também nos fará colher frutos no céu. O Bhagavad Gita, né, que é um grande mito do desenvolvimento humano, ele diz que há três motivações assim que um homem pode praticar, né? A motivação sátvica, a motivação rajásica e a motivação tamásica. A motivação sátvica tem a ver com a harmonia, com o equilíbrio. Então ela é feita em tempo e em lugar oportunos, a pessoas realmente necessitadas e sem qualquer interesse, destituído de qualquer interesse em apego, digamos assim, de benefício ou de alguma recompensa. A, a motivação rajásica, ela possui um apego, então ela é feita de má vontade, buscando obter algum retorno. E a motivação tamásica é aquela motivação que é feita com qualquer desprezo e qualquer desrespeito em lugar e em tempos oportunos, digamos assim, a pessoas que não necessitam dela. Então, a motivação de nossas ações é a coisa mais importante. Então, muito mais vale, digamos assim, uma ação equivocada, mas com uma boa motivação, do que uma motivação equivocada que geram boas ações. Então é isso, grande alma, o Deus que há em mim, saúda o Deus que há em você. Curta, compartilhe se fez sentido para você, ou deixe aqui suas perguntas, porque eu entendo plenamente que são questões complexas, ao menos para mim. Tá bom? E até os próximos vídeos. Tchau, tchau.